O nosso fraterno boa noite aos nossos irmãos e irmãs espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita na comunidade de Arroio do Sal, mais especificamente no Balneário Rondinha, no Centro Espírita Portal da Luz, que nós conhecemos através da internet, mas que nós desejamos um dia estarmos fisicamente presentes. Hoje, através da tecnologia, é possível para a gente conversar assim, desta forma, mas nós sabemos que o ideal é aquele abraço fraterno, aconchegante, ainda mais que já estamos no sul, né? Eu estou aqui em Barra Velha, Santa Catarina, e vocês estão aí no Rio Grande do Sul, são duas cidades balneárias, né? Mas que temos o friozinho já, né? Então, ainda mais que no friozinho é bom para nós termos o abraço aconchegante, né, fraterno da comunidade espírita. Eu queria pedir um tempinho aos nossos amigos, só para mim consultar aqui na minha rede social, porque eu estou sozinho, então consultar se está tudo bem aí no sinal da comunhão do Centro Espírita Portal da Luz. Só quero ver se nós estamos no ar certinho, para nós podermos dar início à nossa... Ah, estamos certinho. Aí, estou eu aí. Ok, certinho. Então, estamos nessa nossa live ao vivo neste momento. Só quero... só quero ver se está tudo ok aqui, para mim poder compartilhar também pela nossa página aqui da Rede Espaço Espírita. Vamos à frente. Nós já iniciamos a nossa conversa, sim? Vamos lá. Vamos compartilhar também na Rede Espaço Espírita daqui de Santa Catarina. Compartilhar. Isto. Ok. Cadê a rede? Está a Rede Espaço Espírita aqui. Porque eu não sei se o Dorival está me acompanhando, o Dorival da Rede Espaço Espírita, mas aí a gente faz os compartilhamentos necessários e dá mais visibilidade à nossa conversa. Amplia as páginas da nossa conversa. Vamos lá. Agora, pela Comunhão Espírita Elo de Amor, que é a nossa casa espírita, vamos compartilhar também. Compartilhar também. Comunhão Espírita Elo de Amor. Isto. Ok. Tudo certo. Agora nós voltamos aqui para dar início à nossa conversa. O nosso tema hoje, que combinamos com a Josi Raquel Estrela e com os irmãos do Portal da Luz, é Reparando Erros. Um tema que mexe muito com a gente, porque nós mesmos estamos muito mexidos por conta desse período de pandemia, de isolamento social, que não está sendo fácil para ninguém, nem para adultos, nem para crianças, e principalmente difícil para os idosos. Nós não esperávamos, talvez, nós espíritas, que muito falamos em planeta de regeneração e provas, nós não esperávamos nos deparar com uma prova de tamanha amplitude, não é mesmo? Porque nós nos deparamos corriqueiramente com a violência do dia a dia, nós nos deparamos com as lutas e dores deste planeta, mas isoladamente. Nós vimos uma desencarnação coletiva que muitas vezes vitima 20, 30, 50, 100 pessoas. Aqui em Santa Catarina tivemos o episódio do avião do time da Chapecoense, com cerca de 30 desencarnações. No Rio Grande do Sul houve a Boate Kiss, com 240 desencarnações. Lá na Ásia, na Indonésia, houve o tsunami, né? Com algumas milhares de desencarnações.
mas nós não tínhamos ainda visto esse fenômeno de maneira planetária. Talvez nem os nossos avós não viram, porque talvez eles nasceram na época da gripe espanhola e ouviram falar. E nós estamos aqui, presenciando o que é realmente um planeta de dor. E essa dor vem por conta dos nossos erros, por conta das nossas lutas e dificuldades. É uma dor muito própria, muito inerente à categoria de mundo que nós habitamos. Mas se nós temos então erros, que numa terminologia católica nós classificaríamos como pecados, se nós temos então pecados e erros, como nós faríamos para corrigi-los, para repará-los? Qual é o conceito de erro numa abordagem espírita? O Espiritismo matou a morte. O Espiritismo fez-nos ver que a morte não existe. Mas ele nos dá uma possibilidade de entendimento da realidade muito diferente do que as demais religiões. Ele é um auxiliar, uma ferramenta, no dizer do próprio senhor Allan Kardec, eu optei por uma foto de Kardec sorrindo aqui, ele nos dá uma possibilidade de entendimento da vida como nós nunca antes tínhamos. Porém, esse entendimento vem com o consolo oferecido daquele que é o Consolador prometido, por Jesus. O Espiritismo tem este potencial de consolar, então, estas almas, de tranquilizar estas almas, de fazer com que elas encontrem a paz. Para exemplificar melhor, eu gostaria de lembrar de uma passagem de uma obra clássica da doutrina espírita, que é Memórias do Padre Germano, um livro clássico, um livro antigo, livro de um século, 100, 110 anos tem essa história, e é uma compilação de um médium do grupo de Amália Domingos Soler. Foi uma grande dama do espiritismo na Espanha, e é, curiosamente, uma das mentoras do movimento espírita em Cuba. Os médiuns de Cuba falam muito da presença espiritual, até por conta da língua espanhola, né? E assim como Manuel de la Cruz e José Martí, que são espíritos nobres de Cuba, Amália Domingos Soler, que era espanhola, também é uma das entidades que atua na difusão do movimento e do pensamento espíritas no mundo espiritual de língua espanhola. E esta obra, então, narra as experiências e as vivências do Padre Germano, que era uma alma de nobre caráter. E já no seu capítulo 1, ele nos traz essa questão do erro, de uma maneira muito tocante. O Padre Germano narra que ele estava até então cuidando de crianças, posto que desde cedo, desde o início da sua vida comum, Padre Germano se sentia vocacionado à vida religiosa, chamado pela Igreja para o exercício do sacerdócio católico, chamado para a Igreja para vivenciar a fé naquela estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, que legou para nós grandes espíritos, grandes prepostos de Jesus. Quando se fala na história da Igreja, as pessoas tendem a pensar que teve aquela situação inquisitorial, aqueles desvios e aqueles líderes que renegaram a bandeira real da fraternidade de Jesus. Mas a história da Igreja Romana também é permeada de homens e mulheres valorosos. E o Padre Germano, então, era um destes homens. E ele estava cuidando de crianças na sua aldeia, junto do seu cão, que se chamava Sultão.
O sultão aparece várias vezes no decorrer dessa obra. E ele se sentia muito realizado por estar com as crianças e estar vivendo diante da inocência das crianças, posto que ele dizia assim: a criança não sabe o que é o erro. A criança não sabe das dores, das mazelas do mundo. E isso o trazia muita felicidade. Até que um dia desencarnou o padre titular daquela aldeia, Padre João. E o padre Germano, então, foi chamado para substituir o padre João. E ele sabia, então, que a partir daquele momento ele teria que estar à disposição da igreja para todos os mistérios do sacerdócio, inclusive aqueles que ele não concordava intimamente. Ele respeitava a ordem, a hierarquia da igreja, ele era um grande padre, mas ele tinha dentro de si algumas posturas da doutrina da igreja que ele já estava em desacordo. Uma delas era a confissão. Ele achava enfadonha a confissão. Ele achava difícil, ele achava irregular o processo da confissão, posto que ele saía com toda aquela carga dos erros e dos pecados, então, daquelas pessoas que acorriam até ele para se confessar. E ele deixava isso até expresso publicamente, que ele não gostava da confissão. Mas ele teve que assumir o posto, então, de pároco naquela aldeia, e num belo dia, o sultão latiu de maneira diferente, como que avisando que alguém de longe iria chegar. O padre Germano se preparou, porque o sultão raramente errava. Minutos depois, o mesmo sultão latiu no pátio. E Miguel, que era o secretário da igreja, veio falar ao padre Germano que um senhor queria lhe ter alguns minutos, de outra aldeia. O padre Germano atendeu, posto que já tinha naquela época a alcunha de ser um homem santo, dadas as suas virtudes. Ele era um homem excepcional, o padre Germano. E o padre Germano, então, foi atender aquele interlocutor que estava à sua porta. E este interlocutor disse: padre, eu vim aqui porque eu desejo me confessar. O padre Germano disse: olha, você poderia fazer isso diante de Deus, através da sua consciência. Você não precisa procurar um pároco. Veja a fala de padre Germano. E o interlocutor disse assim: ah, pois é, padre. Bem justifica, então, a fama que o senhor tem de ser um padre que não gosta de confessar. E o padre Germano disse: de fato, a mim não me apraz receber a informação dos erros alheios. O interlocutor disse assim: padre, eu quero mesmo assim um momento da sua oitiva, que o senhor possa me escutar, para que eu desabafe, para que eu externe aquilo que vai de dor no meu coração. O padre Germano acolheu aquele pedido. Então vamos à confissão. O senhor disse, revelou ser um juiz de direito da cidade, da aldeia vizinha. E disse: padre Germano, eu preciso lhe confessar de que na minha alma há uma grande dor, porque eu cheguei no momento crucial da minha existência. E o padre Germano disse: então, mas o que lhe corrói tanto a alma? Posto que eu sou juiz de direito, trouxeram à minha presença um homem acusado de um homicídio ocorrido recentemente na nossa aldeia. E eu, na condição de juiz, vou ter que julgá-lo. E ele é um réu confesso. E na condição de réu confesso, eu não posso absolvê-lo. Mas por que, senhor juiz? Padre Germano questiona. Mas por que o senhor não pode absolvê-lo? Se ele confessa o crime?
o senhor juiz diz assim: padre, eu não posso absolvê-lo simplesmente porque aquele homem é inocente. Mas como ele é inocente se ele confessou? Diz o interlocutor, o confessor. Eu sei que ele é inocente, padre. E sabe por quê? Porque a pessoa da qual ele é acusado da morte não foi ele que matou. E o padre Germano diz: quais as informações que você tem então, meu filho, sobre este crime que leva a ter a certeza de que esta pessoa foi acusada injustamente? Disse: olha, padre Germano, esta pessoa é inocente porque a vítima do horrendo, do nefando crime é a minha vítima. Fui eu que matei aquela pessoa. Então eu sei que ele é inocente. O autor do crime fui eu. Padre Germano ficou atônito com a informação. Ponderou alguns momentos. Mas a conexão que o padre Germano tinha com a espiritualidade era tão grande que vejam a orientação que ele deu para aquele homem. Ele disse assim: meu filho, se Deus te investiu na condição de juiz da sua aldeia, e se aquele homem chegou à sua frente na condição de acusado de um crime, condene-o. Mas como, padre? Mesmo sendo ele culpado, mesmo sendo ele inocente, sendo culpado, eu condene-o. Condene-o porque não há erro no arbítrio divino. Condene-o porque se este homem foi trazido à sua frente nesta condição, algo ele está a dever. Vejam que concepção intrigante do padre Germano. Ele estava diante do autor do crime e sabia que tinha alguém condenado por este crime, inocente, e mesmo assim queria que ele fosse o acusado inocente condenado. E ele não entendia, o jovem, o senhor juiz não entendia por que o padre Germano tinha esta concepção. E o padre Germano disse: porque se ele chegou a esse ponto, é porque ele é culpado de alguma forma. Ah, mas padre Germano, eu gostaria que o senhor então fosse conversar com ele. Padre Germano disse: ó, você não quer que eu tome outra confissão. Não, eu não quero que o senhor tome outra confissão. Eu quero que o senhor converse com este senhor, porque isto está me corroendo a alma. E eu quero que o senhor converse com este senhor para que ele tenha um lenitivo antes da pena capital, que era a pena de morte. Você acha mesmo necessário? Sim, senhor padre. Por favor, conceda-lhe essa extrema unção, faça-o por mim, por conta da minha consciência culpada. Quem sabe, nesta conversa com ele, o senhor consiga fazê-lo desistir de confessar por um crime que ele não fez. E aí o tribunal vai revisar a decisão e quem sabe ele não vá para a pena capital, não sofra a pena de morte por algo que não fez. Convenceu o padre Germano. O padre Germano pegou o cavalo, foi à cidade vizinha, inteirou-se da situação, conseguiu a permissão da igreja para falar com o jovem senhor que estava condenado à pena capital. Eu vou dar uma pausa só para ver se nós estamos no ar certinho, tá, gente? Só para ver se está tudo ok aqui. Tá tudo ok, né, gente? Transmissão certinho. Certinho, gente. Só para ver, só para conferir.
O padre Germano, então, foi ter com o jovem acusado, o jovem senhor acusado daquela morte. Deparou-se com um homem profundamente, profundamente acabrunhado e profundamente atingido em sua moral. Ele chegou e se apresentou como sacerdote católico e perguntou se aquele senhor gostaria de receber uma conversa, posto que estava condenado à morte. E aquele senhor disse assim: eu gostaria de conversar com o senhor. O padre Germano chega e diz: olha, meu amigo, não quero lhe dizer como, mas eu sei que você é inocente daquilo que lhe acusam. Eu sei que você não cometeu o crime contra aquele senhor, porque este crime contra este senhor foi cometido por outra pessoa que me confessou o erro e que me autorizou a abrir esta informação. E que foi um crime de vingança por uma desonra de família. Então você é um inocente. O acusado disse assim para o padre Germano: olha, padre Germano, deste crime então eu sou inocente, mas eu quero pôr fim aos dias de minha vida, porque eu estou me consumindo em vida. E por que, meu filho? Ora, porque eu estou me consumindo, porque há muitos anos atrás eu me namorei de uma jovem e logo em seguida o processo do namoro se desencadeou num processo de violência. Eu não amava mais a jovem e eu tirei a sua vida. Eu matei aquela jovem com golpes na cabeça, na flor da idade. E segui o meu caminho, na época, sem maiores remorsos. Matei, ocultei o cadáver, disfarcei o homicídio e segui a minha vida. Me namorei de outra mulher, com ela casei, tive filhos, só que de um momento em diante começou uma grande dor na minha vida, a dor da consciência culpada. Mas mais do que isso, padre, mais do que a dor do remorso, o senhor não vai acreditar no que eu estou falando. Esta moça começou a aparecer para mim, com o seu espírito amargurado, e eu comecei a vê-la todos os dias e momentos da minha vida, padre. Todos os dias, desde que eu me namorei da outra. Eu a via no trabalho, no namoro, em casa. No momento de casamento, quando eu estava trocando alianças com a minha atual esposa, eu olhei e vi ela ali do lado, me cobrando pelo crime, pelo assassínio que eu cometera. Quando a minha mulher foi para a sala de parto, parturiente, quando nasceu meu filho, eu olhei e estava a minha vítima, me perseguindo em todos os momentos, padre. E o senhor não sabe o que é ser perseguido por um espírito do qual você foi um algoz. E muitas pessoas não acreditam. E o padre Germano disse assim: eu acredito, meu filho. Eu acredito. E mais, padre, o senhor não vai acreditar agora. Eu estou a caminho do cadafalso. Eu vou me entregar por este crime, eu quero me entregar. Só que o senhor não vai acreditar. Ela está ali, padre, olhando para nós. Ela está ali, me observando, acompanhando a nossa conversa. Ela vai me acompanhar até o momento do cadafalso. E eu só espero, padre Germano, que se eu acordar, onde eu acordar, do lado de lá, depois da pena capital, com todos os erros que eu tenho que pagar, que esta mulher consiga me dar paz que eu não encontrei até agora. Meu filho, você não vai negar o crime? O outro? Não vou, padre. Você está consciente de que você vai ao cadafalso? Então, eu vou, padre. Eu tenho que pagar pelo meu erro. Então, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo e entendo a sua decisão. E peço a Deus que essa moça siga também o seu caminho, entendendo a sua atitude.
O que ocorreu? O jovem foi vítima da pena capital, da pena de morte, seguiu seu destino espiritual. O padre Germano voltou para sua aldeia e semanas depois recebeu uma estafeta da região informando que o juiz, que era o autor do assassinato que levou o outro à pena de morte, aquele juiz primeiro da confissão havia sido recolhido a uma instituição psiquiátrica na condição de um louco, posto que não aguentava mais o peso da sua própria consciência, de ver o inocente ser condenado no seu lugar, inocente daquele crime, e de saber que aquela situação toda escondia o seu crime. Porque o padre Germano perguntou para o condenado inocente que matou a moça, por que na época ele não confessou o assassinato da moça? Ele disse, olha, padre, eu não confessei porque eu armei, já faz mais de 20 anos, eu armei tão bem aquela cena que ninguém iria acreditar em mim. Eu ocultei o cadáver, eliminei o cadáver, enfim, tantos anos, ninguém ia acreditar em mim. E continuaria vendo ela em espírito. Então nós temos nessa história, que está no primeiro capítulo das Memórias do Padre Germano, nós temos nessa história dois espíritos, usando a terminologia católica, dois espíritos pecadores, endurecidos pela dor dos próprios erros, pela crise de consciência, pela dor da alma, daquilo que fizeram contra outros dois seres humanos, e um deles vítima de um processo obsessivo, consoante as obras do Sr. Allan Kardec, consoante as obras das nossas chamadas obras básicas, em que a gente vê a atuação de um espírito de maneira negativa sobre outro, e que se chama então obsessão. E o que essas duas almas, o senhor juiz e o jovem senhor assassino da moça, o que eles estavam buscando? Reparar erros. Quando nós nos deparamos então com a questão espírita, reparar erros quer dizer consertar, corrigir, reparar, porém não passar borracha. Na perspectiva da doutrina espírita, o consertar erros é, na verdade, abrir as portas do coração para a reparação do dano, que pela misericórdia absoluta divina, esta reparação, ela não precisa ser na presente encarnação. Se ela puder iniciar na presente encarnação, melhor, para que os juros de mora da providência divina sejam atenuados. Porque muito possivelmente aquele senhor que matou a jovem, ao se entregar voluntariamente para a pena capital, ele já estava iniciando fortemente o seu processo de reparação de débitos. E o outro juiz que depois ficou louco e foi para o manicômio, aquele estava iniciando o processo. São dois estágios diferentes. Então, quando nós falamos em erros do passado na doutrina espírita, nós passamos a entender de duas formas: os erros do presente e os erros do passado de encarnações pretéritas. Vou contar uma história daqui de Barra Velha rapidamente, de uma pessoa realmente muito boa. Nós tínhamos aqui em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, dona Laurita Pedroso. Era uma humilde zeladora de um prédio aqui na beira do mar. Muito minha amiga. Ela teve um processo de câncer que o levou a formar uma legião de mulheres na luta contra o câncer. Ela já desencarnou. E ela conseguiu
formar uma rede feminina de combate ao câncer, que se chama Associação de Amparo ao Portador e Ex-Portador de Câncer, a APEC, que deu enormes e bons frutos à nossa cidade e continua dando. A Laurita conseguiu construir uma respeitabilidade em Barra Velha de todas as classes sociais, pela sua palavra sempre amiga e pela sua dedicação aos que sofriam. Eu sempre considerei ela um degrauzinho a mais, acima do estágio moral em que nós nos encontramos. Pois bem, a Laurita desencarnou. E eles descobriram, inclusive, situações em que ela abria mão do próprio atendimento médico para que outros pacientes da associação com câncer pudessem ser atendidos. Quando a pessoa atinge um estágio de serviço no bem, ela acha tão natural e ela vive tanto esta projeção do bem em si, que ela já se esquece de si mesmo, naturalmente. A Laurita poderia usar da estrutura da associação e merecia, tinha méritos para isso, para o seu próprio atendimento, posto que era uma paciente de câncer. Mas ela pensava sempre antes no outro, no outro, no outro. E agora, recentemente, tivemos, inclusive, a inauguração da sede própria da APEC aqui na nossa cidade. Então, vejam, a gente fica pensando, poxa, mas que Deus é esse que uma pessoa que dá, que concede, que autoriza a uma pessoa boa como Laurita um câncer que ao longo dos anos vem a devastá-la? Que Deus é esse? Nós, na doutrina espírita, então, passamos a entender o processo da encarnação e da reencarnação como os fatores que explicam as dores humanas. Do ponto de vista da vida presente, uma pessoa bondosa como a Laurita ter um câncer não se justificaria. Deus passaria a ser, então, injusto. Deus passaria a ser, então, um monstro que autoriza que crianças pequenas tenham síndromes respiratórias, cardíacas, doenças agudas, doenças congênitas, paraplegia, outras tantas doenças, agora o próprio Covid-19, pessoas absolutamente boas. E a gente vê muitas vezes pessoas equivocadamente nas redes sociais, colocando, porque veio o Covid, porque o povo pulou carnaval. Sinto dizer. Isso é um entendimento muito raso dos mecanismos da justiça divina. Deus não se vinga nas pessoas por conta dos erros das pessoas, porque as pessoas têm estágios evolutivos diferentes. Porque se Deus tivesse que se vingar de quem pulou carnaval, só ia pegar o coronavírus quem pulou carnaval. E você vê idosos, crianças desencarnando, em Dionísio Cerqueira, aqui em Santa Catarina, um menino de 13 anos de idade, lindo, criança linda, 13 anos de idade, desencarnou abruptamente, se submeteram ao teste, positivou para o novo coronavírus. Que Deus é esse que leva uma criança? Mas o Espiritismo matou a morte não existe. Assim como a luz, como as trevas são simplesmente a ausência da luz, a morte é o processo biológico que vai nos levar para outro estágio da vida. Então, se Laurita não tinha pecados para pagar, entre aspas, com um câncer na presente vida, esta reparação talvez vinha de vidas anteriores, e bem anteriores. Talvez não era nem da vida precedente, uma ou duas ou três vidas precedentes. Seria talvez de vidas ainda mais passadas, lá na noite dos tempos, talvez de 5 séculos, de 1000 anos atrás, quando a Laurita talvez envergou a roupagem de um bárbaro viking. Quem é que pode dizer? De um bárbaro, de um homem primitivo. E ela tinha ainda aquele resquício que ela precisava, e por amor ela se submeteu então a este teste, esta prova. Daí, mundo de expiações e provas. O Espiritismo nos leva então a compreender os erros, os chamados erros,
desta maneira, erros que são resultantes de fatores presentes e erros que são resultantes de fatores passados. O que não se explica pela vida presente passa a ter no mecanismo da reencarnação uma explicação plausível. E daí vem o consolo pela lógica que a doutrina nos traz. Vejamos bem aqui no livro Pão Nosso, na mensagem número 91. Quem age constantemente, quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhes desejam partilhar as vitórias. E a mensagem de Emmanuel: quando você faz o bem e você acerta, você tem uma legião de defensores, porque você está no caminho correto. Mas Emmanuel completa: entretanto, muito raramente, este irmão nosso sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias de derrota temporária. Quando a gente erra, parece que aí não vem ninguém para ajudar, né? E muitas vezes a gente acerta, e mesmo assim, quando erra, desaparece todo mundo. Só que Emmanuel coloca de uma maneira muito sábia: não aparece ninguém que comunga das nossas aflições nos dias de derrota temporária. Mesmo a derrota é temporária. Mesmo aqueles dois crimes dos dois jovens senhores, da narrativa do padre Germano, o senhor juiz e o senhor homicida, mesmo eles sofreram derrotas temporárias, posto que iriam para os mecanismos da justiça divina lhes facultar novas oportunidades para o reensejo, para a corrigenda daqueles dois homicídios. E um deles já estava tão consciente que se entregou no cadafalso. Não sou culpado disso, mas sou culpado daquilo, então é justo que eu pague. Esta concepção. Lá no Palavras de Vida Eterna, Emmanuel também diz assim, na mensagem 179, se conseguirmos discernir o bem do mal, é porque já conhecemos o mal e o bem. Se a gente já sabe, se a luzinha vermelha já alerta, é porque a gente já sabe o que é certo e errado. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Então, identificar a falha e a necessidade do outro não é para ficar fazendo fofoca e levar para frente. Identificar a necessidade do outro é para você auxiliar. É a oportunidade do auxílio. Ah, mas eu não posso, eu não tenho condições, não tenho estrutura, não é meu conhecido, não sou pessoa próxima. Faz uma prece. Se você cruza com um morador de rua, estendido no chão, na calçada, no centro da sua cidade, se nada você puder fazer para ele, se nem 50 centavos você tiver para dar como uma esmola, você pode rapidamente fechar os olhos e dizer: Senhor, abençoe esse irmão nosso que está na sarjeta. Está à margem da sociedade. E quando você puder, aí você faz algo a mais. Você contribui da forma que você puder, então, materialmente falando, espiritualmente falando, corrigindo, então, este mundo de tantas injustiças. E não achando que basta a caridade. A caridade é o primeiro passo. Depois vem a necessidade da justiça social. Porque caridade, numa perspectiva espírita, ela é muito mais ampla, não é? A caridade não fica só na cesta básica, na sopa, no lanche que você serve para um morador de rua, que é aquela caridade clássica, a caridade material, né? Do agasalho, da coberta, né? Da sopa. Não é só isso. Na perspectiva espírita, benevolência, indulgência, perdão, tudo é caridade. Abrir a casa espírita, fazer uma atividade espírita, coordenar um grupo de estudos, coordenar uma palestra, varrer o chão da casa espírita, tudo é caridade. Ajudar financeiramente, pagar a conta da casa. Quem está sintonizado aí no Rio Grande do Sul, quem está sintonizado com a gente nesse momento, nas plataformas que nos transmitem, vocês já foram perguntar para os dirigentes da casa espírita como é que está a casa espírita nos dias da pandemia?
As casas espíritas estão fechadas, mas se você abrir a porta embaixo, vai ter o talãozinho da água, da luz, do lixo, a manutenção. Vamos ajudar, porque isso também é caridade. Este é o primeiro passo do entendimento. E depois a correção de rumos. Elegendo bons representantes, fazendo uma peneira na seara da política, botando homens e mulheres públicas mais corretos, mais honestos, para gerir o nosso dinheiro, nossos recursos, promovendo então a possibilidade de uma justiça social para que a gente avance. E Emmanuel também diz o seguinte, lá no Ceifa de Luz, na mensagem 54, reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo é importante. Porque muitas vezes a gente pensa que a maior dor é a nossa. A gente acorda sem ânimo, a gente acorda desestimulado. Basta ver aí o número de suicídios, não é? Nesses tempos de isolamento social. Quantas pessoas... Eu estou aqui numa região de Santa Catarina, que é litoral, tem cidades muito ricas aqui, do litoral mesmo, onde o número de suicídios é muito grande. O CVV tem um trabalho, né? Centro de Valorização da Vida, um trabalho excepcional no acolhimento, na oitiva, né? Ouvir essas pessoas sofredoras no telefone 188. E nós estamos aí, muitas vezes, derrotados pelas dores, pelas lutas, mas as nossas dores não são maiores do que as dos outros. E muito pelo contrário, muitas vezes você observa que a dor do outro, não raro, ela é ainda maior que a sua. E é isso que deve servir de estímulo, de combustível para você ir à frente. É aí que se estabelece o processo da autocura. Levantando a cabeça, sacudindo a poeira, dando a volta por cima para seguir a letra da música. Nós estamos em Santa Catarina hoje com 130, quase 140 vítimas fatais do coronavírus. É muita gente. Parece que não é, mas é muita gente. Aqui na nossa região, entre Joinville e Balneário Camboriú, já devemos estar somando mais de 60 ou 70 vítimas fatais. Só em Joinville já temos 30 e tantas, se não me engano, posso estar enganado, mas é muita gente, é muita dor. Por isso temos que seguir os organismos de saúde, quem puder tem que ficar em casa, quem sair tem que usar máscara, temos que manter o isolamento, temos que da melhor forma, colaborar enquanto esse processo durar e, sobretudo, né, pedir a Deus o acolhimento a esses nossos irmãos que estão voltando para o mundo espiritual, o acolhimento para as famílias que não puderam nem viver o luto, que de uma hora para outra se vê premida de um ente querido dentro de casa, que vai, que é entubado, que desencarna e que tem que ser quase que imediatamente sepultado por conta do contágio. Isso tudo faz do Brasil hoje um país de luto, não é? Vou dar mais uma olhadinha aqui para nós encerrarmos. E vamos então agradecendo o Jaime, que está presente, o Everton. Obrigado, Everton. Jaime dos Santos. Né? O Alex é daqui da cidade de Penha, nosso vizinho e também tarefeiro da nossa casa. Né? Estão aí com a gente, né? E fazendo o acompanhamento da nossa live de hoje. Né? Só dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo abrir todos os comentários para tentar agradecer todo mundo aí. Né? Estou aqui, vamos lá. Vamos ver se eu consigo abrir para a gente dar um alôzinho. Se não der, não tem problema. Né? Já estamos quase no final do nosso horário. O tempo realmente passa muito rápido, né? Não está abrindo aqui. Está demoradinho. Vamos ver se eu consigo ver todos que estão. Mas eu acredito que não vai dar.
Vamos ver aqui. O pessoal está dizendo, tá tão bom. A Sara também, a Josi, que nos convidou, obrigado, viu, Josi? Acho que é isso aí. Não sei se eu consegui pegar todo mundo, que não aparece todos os comentários aqui na minha página. Mas, então, para a gente finalizar, o processo de entendimento da doutrina espírita com relação aos erros chamados, ele é mais amplo do que a gente até então tinha, em termos de compreensão, nas religiões tradicionais. Porque a religião tradicional, como ela não tem o fator da reencarnação, pelo menos as religiões ocidentais, ela não consegue explicar por que nós sofremos, não é? E fica sempre aquela situação de que falta alguma coisa realmente para essa compreensão. E no caso da doutrina espírita, vem essa, como eu falei no início, essa ferramenta maravilhosa para a gente compreender. E aí nós temos, claro, toda uma literatura, temos os romances, o próprio Memórias do Padre Germano é um excelente romance, é antigo, é uma linguagem já mais rebuscada, mas é lindo, 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 vale muito conhecer. E, claro, não ficar só nos romances, nesses romances mais contemporâneos, que muitas vezes dão uma visão ainda superficial da doutrina. O ideal realmente é ir para a casa espírita, participar das palestras, estar nos grupos de estudo e entender os reais objetivos da espiritualidade para conosco nesse processo nosso de soerguimento, né? Nós somos, via de regra, todos os filhos pródigos que gastamos tudo e que agora nós temos que voltar para a casa do Pai. E estamos voltando para a casa do Pai neste momento aí tão ímpar da história da humanidade, em que se nós pudermos e colaboremos com como eu falei, com o atendimento às normativas de saúde, mas também com as nossas preces, da melhor forma, né, para que isso passe também. E lembrando da nossa Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que falou para Chico Xavier, né, isso também passa, Chico. A dor também passa. Esta dor toda vai passar. Agradeço de coração. Nós tivemos, já faz tempo, tá? Tivemos uma família daqui, família tradicional daqui da nossa Barra Velha, a família Freitas, que foi morar em Arroio do Sal. E lá nasceram alguns Freitas, que são muito meus amigos, né? E depois eles retornaram para Barra Velha. Isso já tem bastante tempo. E o senhor foi intendente aqui da nossa Barra Velha e morou lá, teve acho que 1 ou 2 filhos aí em Arroio do Sal, mas bota tempo nisso, tá? Sempre para mais de 50 anos. E hoje aí eles acabaram retornando todos para nossa Barra Velha. Como eu disse, quem sabe um dia nós estaremos mais próximos e fisicamente, então podemos dar esse abraço. Bacana, tá? Gente, muita paz, que Deus abençoe os irmãos do Movimento Espírita no Rio Grande do Sul, os irmãos do Balneário Rondinha, de Arroio do Sal, né, das terras gaúchas. Vamos enfrentar que o frio vem aí, né? E que nós possamos aí, com as bênçãos da doutrina, estar mais à disposição na condição de servidores de Jesus, certo? Muita paz, que Deus nos envolva agora e sempre. Que Jesus proteja os irmãos, todos encarnados e desencarnados, e que esta luz esparja, né? Não por nós, mas por todos aqueles que nos envolvem neste momento, né, em que se irradia o pensamento cristão e espírita aos lares através da ferramenta da internet. Que assim seja.